Muito bem. Nós vamos agora para o tópico número 5: soma, diferença, multiplicação, potência e divisão de radicais. Isso é um subtópico de função exponencial, ok? Bom, ao final da aula, se vocês gostarem da aula, não se esqueçam de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal YouTube Azimuth Matemático, tá? Bem, os ícones são esses: exercício para casa, usar calculadora, usar planilha, usar um software, usar planilha Excel. Quando for um tópico de história da matemática, quando for muito importante, e quando for uma piada, se vocês quiserem rir, fiquem à vontade. Bom, simplifique ou reescreva como radical único. Bom, isso daí, esse exercício, tem como pré-requisito a aula passada, que é o cálculo de radicais, usando aquele recurso da divisão por fatores. Então, os itens A, C e F eu vou resolver agora. O B, o D, o E e o G vocês fazem em casa, ok? Tem a resposta no final. Então, primeiro verifique se será preciso extrair o radical. Depois some os termos semelhantes. Essa é a regra básica. Então, vejamos. Eu quero saber quanto dá a raiz quadrada de 12 mais a raiz quadrada de 48. Bom, primeira providência. Nós vamos extrair o radical de cada um deles em separado. Então, vamos buscar quanto daria a raiz quadrada de 12. Eu divido 12 em fatores. E aí, nós percebemos que há dois números 2 aí aparecendo e que isso aí vai virar uma coisa só. Então, lembrando daquela regrinha básica de quem casou, joga para fora, quem não casou, joga para dentro do radical. Então, nós temos ali, raiz de 12 é 2 raiz de 3. Bem, vamos agora extrair a raiz quadrada de 48. Dividindo em fatores, nós percebemos que aquele 2 junto com o 2 vira um 2 só. O outro 2 com o outro 2 também vira um 2 só, aí que o 3 sobrou. Então, ficou 2 vezes 2 para fora do radical e 3 para dentro do radical. Então, chegamos à raiz de 48, que deu 4 raiz de 3. Bom, esses valores aí são valores que a gente estava tentando obter das parcelas da expressão original, que é a raiz de 12 mais a raiz de 48. Então, nós vamos voltar com esses resultados dentro das elipses azuis para a operação inicial que foi pedida. Então, no lugar da raiz de 12, você coloca o 2 raiz de 3 que você achou. No lugar da raiz de 48, você coloca o 4 raiz de 3 que você também achou. Perceba agora que 2 raiz de 3 e 4 raiz de 3 são termos semelhantes. Então, 2 raiz de 3 com 4 raiz de 3 vai dar 6 raiz de 3, e esse é o nosso resultado para o item A. Muito bem, vamos ao item C. Novamente, vou calcular a raiz quadrada de 1.200, a raiz de 48 e a raiz de 75 separadamente, e depois eu retorno. Então, em busca da raiz de 1.200, depois em busca da raiz de 48, depois vamos atrás da raiz de 75. Então, raiz de 1.200 dividindo em fatores, as operações são essas que vocês estão vendo. Aquele 2 lá junta com o outro 2 que é igual, vira um 2 só. A mesma coisa ocorre com os próximos 2 2. O 3 não junta com ninguém, mas o 5 junta com o 5 que é igual. Então, quem casou, coloca para fora e multiplica. Quem não casou, coloca para dentro. O 3 vai estar sozinho. Então, fica ele sozinho no radical. Então, a raiz de 1.200 vai dar 20 raiz de 3. Muito bem, agora vamos atrás da raiz quadrada de 48. Dividindo em fatores, nós chegamos ao 2 junto com 2, que vira um 2 só. A mesma coisa ocorre com os próximos dois valores de 2 na divisão de fatores.
Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, e a raiz de 3 fica para fora. Então, a raiz de 48 deu 4 raiz de 3. Agora, vamos atrás da raiz de 75. Divide por 3, deu 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Bom, ali juntou um 5 com o outro, virou uma coisa só. Então, ficou 5 raiz de 3 como resultado da raiz quadrada de 75. Vamos agora retornar com a raiz de 1.200 calculada, a raiz de 48 e a raiz de 75 para a expressão original do item C. Bom, então, no lugar da raiz de 1.200, entrou 20 raiz de 3. No lugar da raiz de 48, entrou 4 raiz de 3, que será multiplicado pelo 3, que já estava fora. E no lugar da raiz de 75, entra o 5 raiz de 3, subtraindo. Somando os termos semelhantes, 20 raiz de 3 com 12 raiz de 3 menos 5 raiz de 3, vamos obter 27 raiz de 3, e esse é o nosso resultado. Bom, agora vamos para um exemplo literal. Bom, a raiz de 16 x3y, dividindo 16 em fatores, fica 2 à quarta multiplicado por... Reparem que ali é x3, né? Então, eu posso dividir em x2, que multiplica x, que vai dar x3 também. E o y está sozinho. Bom, agora, o 2 à quarta, extraindo a raiz quadrada, fica 2 ao quadrado. E a raiz quadrada de x2 é x. E aquele xy vai ficar sozinho ali dentro do radical. Então, vai dar 4x, que multiplica a raiz de xy. Esse é o resultado do primeiro radical do item F que foi solicitado a gente resolver. E chegar na expressão mais simples. Agora, vamos ver raiz quadrada de 25xy3. O 25 é 5 ao quadrado. O x é x e o y3 é o produto do y2 pelo y. Repara que 5 ao quadrado e y2 são quadrados perfeitos. Então, vai dar 5y raiz de xy. Bem, aquele último item ali, x menos 5y, entre parênteses, que multiplica a raiz de xy, eu posso aplicar a distributiva. Então, fica x raiz de xy menos 5y raiz de xy. Vamos retornar para a expressão original. Então, somando os termos semelhantes, já que todo mundo tem raiz quadrada de xy, vai dar 3x, que é o resultado do 4x menos x, e vai ficar o menos 5y menos 5y, que vai ficar menos 10y. Os dois com a raiz de xy ladeando. Então, aí não há mais nada a fazer. O máximo que podemos fazer é colocar a raiz quadrada de xy em evidência. Então, dentro do parênteses, fica 3x menos 10y, raiz de xy. Esse é o nosso resultado. Bem, as respostas do que eu passei para casa são esses. Então, é só vocês praticarem em casa. Ok? Bom, o exemplo 2. Simplifique ou reescreva como radical único. Bom, agora vamos envolver raízes cúbicas na história, né? A letra A vamos fazer, a letra B vou passar para casa. E aí já tem a resposta da letra B. Vamos fazer a letra A. Não há mistério. A expressão que eu quero calcular é essa. A raiz cúbica de 2 não há nada a fazer, então continua a raiz cúbica de 2. Mas na raiz cúbica de 81, dá para reduzir isso. A mesma coisa na raiz cúbica de 375 e também na raiz cúbica de 8. Vejamos. Vamos em busca da raiz cúbica de 81. Dividindo em fatores, o casamento agora tem que ser de 3 iguais. Então, aqueles 3 primeiros 3 que aparecem ali vão virar um só. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. O último 3 não casou com ninguém. Então, ele foi para dentro do radical. Raiz cúbica de 375, dividindo em fatores, chegaremos em 5 raiz cúbica de 3. E, finalmente, chegando na raiz cúbica de 8, dividindo em fatores, aparece 3 vezes o 2, então vai virar um 2 só. Então, raiz cúbica de 8 vai dar 2. Sem nenhum mistério. E agora eu retorno com esses resultados lá para cima para a expressão. A raiz cúbica de 2 continua a raiz cúbica de 2. A raiz cúbica de 81 nós vimos que deu 3 raiz cúbica de 3. Menos. Aí vem a raiz cúbica de 375, que nós vimos que deu 5 raiz cúbica de 3.
subtraindo. E a raiz cúbica de 8 dá 2. Somando os termos semelhantes, vamos perceber que só são semelhantes o 3 raiz cúbica de 3 menos 5 raiz cúbica de 3. Então, o resultado final é o 2, que não juntou com ninguém, não tem nenhum semelhante a ele, e nem a raiz cúbica de 2. E ficou menos 2 raiz cúbica de 3. É o nosso resultado. Bem, as propriedades da potenciação levam às propriedades de racionais, expoentes racionais e radicais. Considere que NP são naturais e maiores ou iguais a 2. Bom, essas são as propriedades que a gente já conhecia. Vamos simplesmente aplicá-las. Exemplo 3. Quero calcular quanto dá o produto da raiz de 6 pela raiz de 24. Na letra B, vocês vão fazer em casa o produto da raiz de 2 pela raiz de 5 pela raiz de 10. A letra C nós vamos fazer. A letra D vocês vão fazer. E a letra E eu vou fazer. A F eu faço, a G também. E a H e a J vocês fazem em casa. Eu também faço agora a letra I, onde aparecem as divisões. Então, da letra A até a letra E é tudo multiplicação. E na letra F até a letra J é tudo divisão de radicais. Bem, na letra A, raiz de 6 vezes raiz de 24. É só você colocar num radical único multiplicando o 6 pelo 24. Agora eu divido em fatores o 6, que é 2 vezes 3, e o 24, que é 2 ao cubo vezes 3. Achando o produto, vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 4 multiplicado por 3 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12, é o nosso resultado para o item A. Agora a letra C, raiz de 3 que multiplica a raiz de 3. Isso é raiz do 3 vezes 3, dentro do mesmo radical. Então, raiz de 9 é 3. Então, já vai observando um detalhe. Ó. Quando eu tenho raiz quadrada de um número multiplicado pela raiz quadrada desse mesmo número, dá o número. Ok? Não é difícil perceber isso. Isso vai ser de valia para vocês nos próximos exercícios. A letra E. Raiz quadrada de x que multiplica a raiz de 32 y4x. Juntando tudo num radical só, vai ficar a raiz de 32, que é 2 à quarta vezes 2, dividindo em fatores, e x que multiplica x é x ao quadrado. E nós temos ali o y4. Bem, raiz quadrada de 2 à quarta é 2 ao quadrado. Raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de x2 é x, e raiz de y4 é y2. Então, colocando isso aí em ordem, fica 4 raiz de 2, x, y2. Esse é o nosso resultado para o item E. Agora, a letra F. Raiz de 48 dividido por raiz de 3. Você vai colocar raiz de 48, traço de fração, raiz de 3. Unificando um radical só, fica a raiz quadrada de 48 dividido por 3. Vai dar raiz quadrada de 16. 16 é 2 à quarta, então 2 ao quadrado, a resposta é 4. Cuidado, porque não é mais ou menos 4, é 4, tá? Só resultado positivo. Depois, mostramos com mais detalhe, com maior riqueza de detalhe, por que o menos 4 não vale. Bom, raiz cúbica de 81 sobre raiz cúbica de 3 vai dar raiz cúbica de 81 terços. Raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 3 ao cubo, que é a fatoração do 27, então vai dar 3. Resultado dado para a letra G. A letra I. Raiz índice 6 de 125 a 3 dividido pela raiz índice 6 também de 5A. Então, vai ficar raiz índice 6 da razão entre 125 a 3 sobre 5A. Então, raiz sexta, o resultado da divisão de 125 por 5 é 25, e A2 dividido por A dá A2. Então, raiz sexta de 25, A2 vai ficar, lembrando que o 25 é 5 ao quadrado e o A2 é A2, então vai ficar a raiz cúbica de 5A. É o resultado mais simples para o item I. Essas são as respostas dos itens que eu passei para casa, ok? Não deixem de fazer. Exemplo 4 fica todo para casa. Eu quero o resultado mais simples dessa expressão A maiúsculo, tá? Sugestão, faça uma fatoração dentro do radical. Coloque o 2 elevado a 20 em evidência e termine o problema. O resultado é esse que vocês estão vendo no canto inferior esquerdo. O exemplo 5 é um produto de radicais. Vamos fazer a letra A
A B fica para casa, fazemos a letra C, a letra D, a letra E para casa. Okay? E as respostas do que eu passei para casa já estão aí. Vamos fazer, então, os itens A, C e D. Bom, fazendo esse produto aí, vamos fazer a distributividade. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, já sabemos que vai dar 3. Depois, raiz de 3 que multiplica menos 5 raiz de 2 vai dar menos 5 raiz de 6. Depois, 4 raiz de 2 que multiplica raiz de 3 vai dar 4 raiz de 6. E depois, 4 raiz de 2 multiplicado por menos 5 raiz de 2 vai dar menos 40. Então, somando os termos semelhantes, o 3 com menos 40 vai dar menos 37. E o menos 5 raiz de 6 com 4 raiz de 6 vai dar menos raiz de 6. Então, esse é o nosso resultado. Agora, o produto desses dois radicais. Eu vou fazer o produto do 8 mais raiz de 15 entre parênteses pelo 8 mais raiz de 15 entre parênteses. Então, raiz quadrada do 8 mais raiz de 15 ao quadrado vai dar 8 mais raiz de 15, evidentemente. O índice 2 vai cortar com a potência 2. Então, esse é o resultado. A letra D é o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É um produto notável, certo? Então, 16 menos 12, que vai dar 4. Resultado para a letra D. O exemplo 6, vamos fazer agora o quadrado de raiz de 3 mais 4. É só aplicar produto notável, tá? A letra B fica para casa, a letra C eu faço, que é o quadrado da diferença de um binômio. A letra D é para casa, a letra E eu faço, e a letra F vocês fazem para casa. Aí estão as respostas do que eu passei para casa. Vou fazer agora as letras A, C e E. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, raiz de 3, o quadrado dele dá 3. Depois nós temos 8 raiz de 3 e o quadrado do 4, que é 16. Vamos somar os semelhantes 3 e 16 e fechar o problema. Vai dar 19 com 8 raiz de 3. Eles não são semelhantes, então esse é o resultado mais simples. Bom, agora a letra B. Quadrado de 2 menos raiz de 3. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai dar 4 menos 4 raiz de 3, mais 3. Então, 7 menos 4 raiz de 3. Não há mais nada semelhante a somar e está fechado o resultado da letra C. Agora, a letra E. Quadrado da diferença de radicais. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficou 5 menos 2 raiz de 10, mais 2. Ou seja, 7 menos 2 raiz de 10. É o resultado do item E. As respostas do item anterior. E aí, a nossa bibliografia da aula que acabamos de encerrar. Se vocês gostaram da aula, não se esqueçam de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal, tá? No YouTube, que é o nosso Azimuth Matemático, tá? Até a próxima aula e bom final de semana.